a partir do ponto de questão de pesquisa, né? Então, a gente está vendo ainda as fases da pesquisa. Às vezes, não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas geralmente essa ordem ajuda a gente, né, a organizar melhor. Mas geralmente funciona mais até de uma forma espiral, a gente vai indo, e daí com o avanço a gente tem que voltar um pouco e refinar, né? Ir lá para o problema de novo, refinar o problema, e por consequência refinar a questão de pesquisa e refinar a hipótese. Então, às vezes, é muito mais assim, em formato espiral, iterativo, do que totalmente sequencial, tá? Mas vamos lá, a gente tinha visto o tema de pesquisa, problema de pesquisa, e os próximos passos são, vamos ver aqui, questão de pesquisa, hipótese de pesquisa e objetivo. Então, hoje nós vamos ver questão de pesquisa, tá? Então, a questão de pesquisa, como o próprio nome diz, geralmente é uma pergunta objetiva. Então, eu raramente vi a questão de pesquisa ser formulada como uma afirmação, tá? Geralmente, ela é formulada mesmo na forma de uma pergunta, com exceção do problema. Então, é uma pergunta objetiva que o pesquisador faz para buscar entender ou explicar o problema. Então, a questão de pesquisa está muito, muito relacionada com o problema, e por isso até alguns pesquisadores colocam a questão de pesquisa como sinônimo de problema. Tem muitas pessoas que fazem isso. Às vezes se apresenta um, não apresenta o outro, porque podem ficar semelhantes demais. Então, também é uma escolha do pesquisador, tá? Enquanto a hipótese vai ser mais utilizada para pesquisa explicativa, já a questão de pesquisa a gente vai apresentar para todos os tipos, tá? Então, não importa se a pesquisa de vocês é exploratória, explicativa ou descritiva, ela vai ter uma questão de pesquisa. E essa questão de pesquisa, ela vai guiar todo o processo de coleta e análise de dados, tá? Então, é uma pergunta que o pesquisador faz que vai ajudar a guiar tudo o que vem depois. E ela deve ser respondível por meio da pesquisa empírica que a gente vai fazer, né? Então, desse processo de observação, coleta e análise dos nossos dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Então, essa questão de pesquisa, ela tem que ser clara e específica, ela não pode ser ambígua, ela tem que ser focada, né, mas nem muito ampla, nem muito restrita, ela tem que ser complexa, não pode ser simples demais, senão não é uma pesquisa, né? Senão não tem nenhuma originalidade, se não tem nada desafiador, não tem conhecimento novo gerado. E ela tem que ser argumentativa no sentido que ela tem que permitir uma discussão baseada nas evidências da nossa pesquisa, no que a gente vai coletar, o que a gente vai observar, coletar e analisar, tá? Então, aqui eu vou trazer para vocês exemplos de questões de pesquisa que são mais exploratórias e que são mais explicativas para vocês entenderem também um pouquinho a diferença. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, é que eu mudei esses slides, tá? Eu tinha disponibilizado para vocês uns slides, e daí, assim, eu tinha botado perguntas muito simplistas, que elas pareciam um pouco ultrapassadas, na verdade, não tinham nada de originais, eram de temas ultrapassados, que a gente já sabia a resposta, que não tinha conhecimento novo. Porque quando eu fiz, né, o objetivo era ser didático, mas eu disse que isso poderia gerar confusão. E daí eu reformulei um pouquinho essas questões de pesquisa. Então, vamos ver as questões da pesquisa exploratória, né? Essa pesquisa mais aberta, que não começa com uma expectativa, com uma hipótese. Então, o objetivo é explorar, né, um problema. Então, essa pesquisa, ela geralmente ela vai ser, essa questão de pesquisa, ela vai ser mais aberta, porque vai envolver uma compreensão aprofundada de um aspecto.
Geralmente, elas começam com palavras como o que, ou como, tá? Então, quando a gente tem uma pesquisa exploratória, a gente vai utilizar essa palavra como. Já na pesquisa explicativa, que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai evitar essa palavra como, tá? Isso porque elas vão comunicar um projeto aberto e emergente. A gente não tem nenhuma expectativa, a gente está explorando aquele subtópico, a gente sabe muito pouco sobre ele, aquela lacuna, né? Então, por isso, a gente fala como. Não assumem hipóteses só existem para pesquisas explicativas, elas buscam descobrir, não confirmar coisas, tá? Então, isso é muito importante, a gente está tentando descobrir, aprofundar algo e não confirmar expectativas, confirmar hipóteses, que é o que vai vir na pesquisa explicativa, tá? Então, por exemplo, confirmar que gamificação aumenta engajamento. Isso é uma pesquisa explicativa, tá? Então, aqui a gente não assume hipótese. E elas podem evoluir durante o estudo, tá, gente? Assim como tudo que eu falei antes, problema de pesquisa, o tema de pesquisa, tudo pode evoluir à medida que a gente vai estudando os trabalhos relacionados e a gente vai encontrando coisas mais semelhantes com o que a gente pretendia fazer no início. Daí a gente sente a necessidade de tornar cada vez mais específico, de pegar uma sublacuna, de pesquisar talvez pontos abertos que ficaram nas pesquisas anteriores, tá? Então, vamos lá. Alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Como os estudantes expressam suas emoções de aprendizagens através de múltiplas modalidades. Então, aqui nós estamos falando de expressões faciais, voz, gestos e interações touch. Esse mouse ele é super sensível. Durante o uso de ambientes imersivos de realidade virtual e aumentada. Tá? Então, vejam aqui como, né? A gente não sabe, a gente quer descobrir como é que eles exploram, como é que eles expressam as emoções deles, né? Aqui, como as experiências emocionais dos estudantes diferem entre ambientes de aprendizagem gamificados com elementos de metaverso e plataformas educacionais tradicionais baseadas em vídeos, tá? Então, por exemplo, a gente quer pesquisar aqui quais são as emoções que os estudantes mais expressam em cada uma, quais são as sequências de emoções, como é que elas são diferentes, como é que elas se diferenciam. Aqui, quais são os principais desafios éticos e pedagógicos enfrentados pelos professores na integração de ferramentas de IA generativa, como ChatGPT e Midjourney, em práticas educacionais de ensino híbrido? Como estudantes do ensino médio compreendem e gerenciam sua privacidade de dados ao utilizarem plataformas educacionais que empregam Learning Analytics para personalização? Então, vejam que são tudo exemplos de questões de pesquisa, de trabalhos que buscam se aprofundar sobre um determinado tópico de pesquisa, né? Uma determinada lacuna, um determinado problema de pesquisa, tá? A gente não está assumindo nenhuma hipótese, a gente não está considerando nenhuma expectativa, a gente quer descobrir mais sobre isso, tá? E não estou dizendo que, por exemplo, quando os estudantes utilizam ambientes de aprendizagem gamificados, com elementos de metaverso, eles vão sentir mais certas emoções. Não, né? Eu quero descobrir quais emoções eles experimentam, tá bom? Gente, eu acho muito importante frisar aqui que essas questões de pesquisa, elas não são baseadas em teorias, assim, eu achei que elas são um pouquinho coerentes, né, mas eu nem sei se elas são originais, eu nem sei se elas são relevantes, se elas são fundamentadas por teorias, no sentido que existem teorias que explicam que é interessante, elas são relevantes, mas, né, elas
tão coerentes, que eu quero dizer, com o formato de uma questão de pesquisa, tá? Mas se forem aplicar essas questões de pesquisa, tomem cuidado só em realmente verificar a relevância delas. Bom, e daí, agora, a gente vai para questões de pesquisa explicativas, que elas geralmente buscam relações, que são relações geralmente causais, de causa e efeito, ou até buscam relações de correlação, tá? Então, as pesquisas que estudam correlações, alguns pesquisadores dizem que elas são explicativas, outros dizem que elas são descritivas, é difícil saber, né? Eu estou colocando aqui elas como explicativas, tá? Então, nesse tipo de pesquisa, evitar a palavra como, porque sugere projetos muito abertos de tentar se aprofundar numa determinada lacuna, num determinado tópico, num determinado problema de pesquisa, e por isso está mais relacionada a pesquisas exploratórias. Então, como a gente vai geralmente deixar mais para pesquisas exploratórias, tá? Então, preferir por quê, ou quais os efeitos, geralmente, que sugere mais pensamentos de causa e efeito. E elas podem ou não indicar o efeito esperado, tá? Então, assim, numa pesquisa explicativa, geralmente a gente tem uma expectativa que fazer tal coisa vai melhorar a aprendizagem, engajamento do estudante, por exemplo. Então, a gente pode fazer uma escolha, tá? De incluir esse efeito esperado na questão de pesquisa explicativa ou não incluir. Eu vou dar exemplo dos dois e eu vou explicar por que eu prefiro não indicar o efeito esperado, tá? A segunda forma aqui. Então, vamos lá. A primeira. Então, quando a gente indica o efeito esperado, a personalização de prompts por LMs baseados no perfil de aprendizagem aumenta a retenção de conhecimento de estudantes universitários em disciplinas STEM, tá? Outro, porque ambiente de realidade virtual com feedback áptico resulta em maior aprendizagem e simulações de laboratório. Outro, dashboards preditivos baseados em Learning Analytics aumentam a autorregulação da aprendizagem de estudantes em cursos online massivos. Então, vejam que aqui eu estou dizendo a causa e o efeito esperado, né? Já estou dizendo qual é o efeito esperado, que a utilização desses dashboards aqui vai aumentar a autorregulação dos estudantes. O efeito esperado aqui é aumentar, né? Então, aqui também estou dizendo, ó, resulta em maior aprendizagem, o efeito esperado é maior, né? Maior aprendizagem, tá? O outro, alguém levantou a mão para fazer pergunta? Só uma observação aqui, se vocês quiserem pegar o microfone, fiquem à vontade, tá? Quando coloca o efeito esperado, parece colocar uma hipótese dentro da questão. É exatamente isso que eu vou falar para vocês, tá, gente? Porque eu vou falar agora para vocês sem efeito esperado, e daí eu vou dizer por que eu concordo com a colocação da Heloíse e porque eu acho que a gente não deve, a gente deve optar por essa segunda forma, porque geralmente a gente vai também, numa pesquisa explicativa, colocar a hipótese. E daí a questão de pesquisa e a hipótese vão ficar extremamente similares, tá? Daí parece que a gente vai ficar repetitiva no texto. Então, por isso, eu acho melhor colocar essa forma em que a gente não coloca o efeito esperado, tá? Então, por exemplo, qual é o efeito de interfaces multimodais que empregam voz, mais gestos, mais tracking na carga cognitiva durante a resolução de problemas complexos em ambientes de programação? Então, vejam que aqui eu não estou dizendo que elas aumentam, elas diminuem a carga cognitiva, né? Eu estou perguntando qual é o efeito, tá? Embora depois lá, quando eu botar a hipótese,
já que isso é uma pesquisa explicativa, eu vou dizer que tem um efeito, eu vou dizer lá na hipótese qual é o efeito que eu espero, né? O efeito que eu espero é que vai diminuir a carga cognitiva, que vai aumentar a carga cognitiva, tá? Então, outro exemplo, qual o efeito de avatares personalizáveis em ambientes de metaverso educacional na percepção de presença social e colaboração entre estudantes geograficamente distribuídos? Aqui eu não tenho também o efeito esperado, possivelmente. Eu espero que vai melhorar essa percepção de presença e vai melhorar a colaboração, mas eu não estou colocando esse efeito que eu espero aqui na questão de pesquisa, tá? Qual é o efeito de visualizações de pegada de carbono digital no comportamento de uso de tecnologias educacionais por estudantes? Tá? Então, aqui tem mais a ver uma pergunta um pouco moderna, né? Então, os estudantes estão preocupados também com as pegadas digitais dos ambientes educacionais que eles utilizam, eles vão utilizar menos, se a gente mostrar os efeitos, né, das visualizações deles de carbono digital. Interessante. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, bem como a Heloísa falou, quando a gente coloca o efeito esperado, essa questão de pesquisa ela vai ficar muito parecida com a hipótese de pesquisa, e daí os dois podem ficar meio repetitivo. Então, eu prefiro que vocês não me indiquem o efeito, porque eu sempre sugiro que a gente coloque a hipótese, tá? Toda vez que a gente faz um experimento, a hipótese é primordial, faz parte, tá? É uma boa prática, é recomendado. Gente, vamos ver aqui rapidamente, então, qual a diferença entre tema, problema e questão de pesquisa, tá? Então, às vezes, alguns pesquisadores, eles definem essas três coisas como sendo a mesma, tá? A mesma coisa, mas assim, a abordagem que eu estou utilizando aqui diferencia um pouquinho, embora, né, a diferença seja pequena e uma é a elaboração da outra, né? Então, o tema contém o problema que contém a questão, ou dito de outra forma, a questão está contida no problema que está contida no tema, tá? Então, o tema de pesquisa é um tópico mais amplo de interesse, mas não totalmente amplo, né? Lembrando que a gente tem que buscar um tema de pesquisa bem o mais específico possível, até a gente chegar no problema de pesquisa. Então, por exemplo, detecção de emoções sem sensor em sistemas tutores inteligentes, tá? Esse seria um exemplo de um tema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa, por sua vez, já é a lacuna específica de conhecimento a ser preenchida. Então, por exemplo, como resolver as limitações de detecção existentes usando técnicas de mineração de dados, ok? E daí, a questão de pesquisa vai ser a pergunta específica que pode ser respondida empiricamente. Quais características dos estudantes podem melhorar a precisão de detectores de emoções? Tá? Então, vai sendo assim cada vez mais. E aqui poderia ser ainda... poderia ainda ser mais específico, até poderia citar as características específicas que eu quero utilizar, né? Por exemplo, considerar a personalidade dos estudantes na detecção de emoções livres de sensores, melhora a precisão de detecção de emoções, né? Aqui ainda ficou um pouquinho com efeito, né? Mas daí, baseado nas ideias, vocês vão pensando, focando, né? Então, qual o efeito esperado de considerar a personalidade do estudante na detecção de emoções sem sensores? Agora ficou mais aberta, né? Ainda dá para melhorar um pouquinho mais, em vez de qual o efeito esperado. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão aqui em relação à questão de pesquisa? Então, assim, professor, acho que aí é para mim, né? Eu acho que o meu maior desafio é, de fato,
alcançar essa especificidade, né? Ser mais específico dentro da definição, né? Enfim, tenho uma certa dificuldade que geralmente eu trabalho muito, eu penso muito no amplo, né? E, e aí eu queria fazer uma pergunta, professora, assim, não sei se existe isso, né? Existe, qual seria o, Sim. qual seria o momento em que, do tipo, não, eu estou sendo bem específico, isso aqui, cheguei no nível adequado de ser específico, não sei se ficou claro. Aham. Ah, Eu acho que isso vai isso muito está da muito. prática também, né, professora? Mas, Isso, um pouco de prática, né? Mas aí isso você tem que conversar com a sua orientadora, que sou eu. Talvez a gente possa voltar às conversas, porque o orientador ele vai sempre dando uma direcionada, né? A te ajudar nisso, mas assim, a especificidade acaba quando a gente chegou em algo original e relevante. Em termos de gerar conhecimento novo, né? Por isso, é até natural que em áreas muito emergentes essas questões de pesquisa sejam mais amplas. E daí as respostas vão ser mais amplas, com lacunas apontadas que os próximos pesquisadores vão vir e vão pegar. Né? Então, assim, as primeiras pesquisas utilizando, por exemplo, IA generativa no ensino de programação, elas eram bem amplas, assim, como é que os estudantes empregam IA generativas, né? Quais são os tipos de comportamentos que eles empregam? A IA generativa, ela de tal tipo, ela gera mais aprendizagem, na aprendizagem de programação, ela piora a aprendizagem. E daí, à medida que vai se avançando, essas perguntas vão ficando cada vez mais específicas, né? A gente quer saber para qual perfil de estudante, para qual conhecimento, estudantes com quais conhecimentos prévios, quais são os diferentes impactos, o quanto isso depende das habilidades metacognitivas dos estudantes. Conseguir ajudar a clarear um pouco mais essa tua visão? sim, professora. Obrigado. E eu acho que assim também a gente precisa ter uma boa base, né, daquela área que a gente está trabalhando, para a gente conseguir perceber isso também. Então, para quem é muito novo na área, tudo isso fica realmente muito complexo de enxergar, né? Mas à medida que a gente vai lendo mais da área, então realmente assim, ler livros, né? Daí, ler mais artigos também da área para a gente entender o que está sendo feito, isso ajuda, né? E talvez ver com o orientador um assunto mais específico para começar, né? Acho que a gente já tinha definido, lembro da gente já ter conseguido já ir um pouquinho mais profundo na última reunião, que a gente já ia trabalhar com um pouquinho de talvez habilidades do século XXI. Então, e assim a gente vai indo, né? Não, é perfeito, professora. Não, de fato, a gente já havia conversado. É mais porque é um exercício que precisa ser feito, né? Como a professora falou, é muita leitura, né? Mas ainda assim, às vezes eu fico preocupado se eu estou sendo muito amplo, sabe, na minha questão de pesquisa. Mas, E, de fato, também tem uma prática aí também, né? Que e aprimora aí também a técnica, né? não, com certeza. E aqueles exemplos que você me deu, né, hoje, no início ali da nossa conversa, sim, eles estavam um pouco amplos, né? Então ali já tem, eu acho que você pode ir para trabalhos mais relacionados, procurar o que está sendo realizado na área, e isso vai ajudar você a ser um pouquinho mais específico. Né? Daí você traz esses trabalhos para a próxima reunião, a gente vai discutir eles e a gente vai tornando eles cada vez mais específicos, né? Então vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho das hipóteses de pesquisa. Então vamos lá.
Gente, para a gente, né, eu acho que as hipóteses de pesquisa, elas estão muito relacionadas ao que a gente acabou de falar das questões de pesquisa, então elas são uma consequência da etapa anterior para as pesquisas explicativas, tá? Então, as hipóteses, elas são para pesquisas explicativas, geralmente para pesquisas experimentais. Algumas pessoas também colocam hipóteses para pesquisas que envolvem correlação, né? No sentido assim, eu espero uma correlação positiva, eu espero uma correlação negativa entre essas duas variáveis, tá? Mas tem que ser pesquisa explicativa, do tipo experimental ou que envolvam correlação. Não se usa hipótese em pesquisas exploratórias, porque numa pesquisa exploratória a gente não tem expectativas, né? A gente não tem efeitos esperados. A gente está ali explorando e se aprofundando num subtópico, tá? Num problema, numa lacuna. Geralmente também não vai ter em pesquisas descritivas, onde o foco é na descrição e não nas relações, tá? E a gente vai utilizar as hipóteses especialmente em pesquisas quantitativas, então pesquisas que envolvam correlações ou que envolvam experimentos com dados quantitativos. Então, gente, o que é uma hipótese? É uma suposição ou uma previsão, né? Então, do tipo, vai aumentar o engajamento, vai aumentar a aprendizagem, vai desenvolver habilidades metacognitivas, vai desenvolver tal habilidade socioemocional e assim por diante. Ela baseia-se no conhecimento atual e teorias existentes, né? Então, um pesquisador ele não vai chutar a hipótese, né? Então, ele vai trazer toda uma discussão para embasar aquela hipótese dele. Então, baseada na teoria tal, no que existe de outros trabalhos, eu acredito nesse efeito esperado, ok? Ele vai estabelecer esse efeito esperado com base em uma causa e ele vai guiar todos, né, os passos também do estudo empírico. Então, a gente vai fazer tudo, a gente vai bolar todo o nosso estudo, a nossa intervenção, o nosso experimento para a gente mostrar aquela hipótese, tá bom? Isso era uma coisa que vocês tinham me perguntado bastante em outras reuniões, que são as variáveis, e depois eu vou falar das variáveis teóricas e não teóricas, tá? Então, assim, existem 3 tipos de componentes quando a gente vai fazer uma hipótese de uma pesquisa experimental, tá? Também de uma pesquisa de correlação também. A variável independente, só que daí, deixa eu só fazer um parênteses, na pesquisa de correlação, a gente não usa variável independente, geralmente não se usa, embora alguns pesquisadores usam, mas não se usa os termos variável independente e variável dependente, porque não tem uma que causa, né? Já que numa pesquisa de correlação não é causa e efeito, mas é uma relação entre duas variáveis, tá? Geralmente, essas terminologias, variável independente e variável dependente, a gente vai utilizar na pesquisa experimental, naquela pesquisa que realmente envolve um experimento onde a gente quer verificar que uma variável causa um determinado efeito, tá? Então, por exemplo, a gente tem esses 3 componentes que são a variável independente, que são os fatores que o pesquisador manipula e é a causa presumida para ele realizar, é a causa presumida do efeito, né? E é por isso que ele vai realizar o experimento, tá? Então, por exemplo, é a presença, ausência de gamificação, é a presença e ausência de um sistema tutor inteligente, é a presença ou ausência de um determinado elemento dentro de um sistema tutor inteligente, que a gente quer verificar se causa alguma coisa. Então, por exemplo, a presença ou ausência de um agente conversacional com uma determinada tarefa, tá? A gente tem a variável dependente, ó, veja que a variável dependente depende da independente, né? É uma forma que eu gosto de pensar
para eu lembrar quem é quem, porque esses dois nomes são um pouco confusos. Gente, eu levei tanto tempo para decorar isso, eu sempre confundia qual era independente, qual era dependente. Não sei se para vocês também parece um pouco confuso. Então, o que se busca, a variável dependente é o que se busca medir ou observar, tá? É o efeito presumido que a gente espera achar da nossa intervenção, da nossa variável independente. Então, geralmente vai ser engajamento, vai ser aprendizagem, vão ser habilidades que vão ser desenvolvidas e assim por diante, tá? E, além disso, existe o efeito causal esperado. Então, qual é a relação esperada entre a variável dependente e a variável dependente? Tá? Vai, por exemplo, a gamificação vai melhorar, aumentar a aprendizagem, a gamificação vai aumentar o engajamento, a presença de gestos de agentes pedagógicos animados vai diminuir a carga cognitiva. Então, isso tudo são exemplos de efeitos, né? Já citando as variáveis independentes e dependentes. Aqui tem um pouquinho mais de detalhamento da variável independente, então ela pode ter níveis, né? Então, por exemplo, se a gente quer verificar a presença de um determinado componente no sistema tutor inteligente, essa é a nossa variável independente. Então, vamos dizer que esse componente seja um agente conversacional animado, né? Um agente pedagógico animado. Então, com o agente pedagógico animado e sem o agente pedagógico animado. Então, a gente diz que essa variável tem 2 níveis. Ela pode ter 3 níveis, né? Sem o agente pedagógico animado, com o agente pedagógico animado que apenas fala e é estático, com o agente pedagógico animado que fala e é animado, né? Com o agente pedagógico que é estático e com o animado. Então, aqui a gente tem 3 níveis, tá? E daí, no caso, a gente tem 2 níveis, a gente vai ter o grupo de controle, que é sem componente, e o grupo experimental, que é com componente. Quando a gente tem 3 níveis, geralmente é um grupo de controle e 2 grupos experimentais, né? Com, por exemplo, com agente conversacional estático e com agente conversacional animado, são os 2 outros níveis de 3, né? O controle seria sem o agente conversacional, tá bom? É claro que eu posso escolher para o meu controle ser um agente animado que aparece estático, sem conversação, né? Isso depende do que eu quero observar, dos meus objetivos de pesquisa, tá bom, gente? Bom, e daí a variável dependente é o que a gente busca medir, o resultado esperável, ela deve ser mensurada e objetiva, tá? Então, geralmente é aprendizagem que a gente pode medir através de testes, de conhecimento, né, através do desempenho, do ganho de aprendizagem, de um pré-teste para um pós-teste. Tem o engajamento, que a gente pode medir por questionários de engajamento, por tempo de uso, por número de interações. Bem-estar e motivação, que a gente pode medir por escalas. Habilidades metacognitivas, que também a gente pode medir por escalas, tá bom? E aqui o objetivo da variável independente é verificar se a intervenção, né, produz o efeito nessa variável independente, dependente, tá? Bom, essa nossa hipótese de pesquisa, ela tem que ter algumas características. Ela tem que ser verificável, então ela pode ser testada empiricamente, né? Eu tenho que poder testar ela e verificar se aquilo que eu presumo vai acontecer. Ela tem que ser clara, ela não pode ser ambígua, ela tem que ser fundamentada cientificamente em teorias, e ela tem que ser específica no sentido de que as variáveis têm que estar claramente definidas ali, tá, gente?
Existe uma formulazinha geral, né, que é a variável independente, o efeito esperado, a variável dependente, tá? Então, por exemplo, a implementação de técnicas de gamificação em ambientes educacionais aumenta o engajamento dos estudantes. Então, a nossa variável independente é a implementação de técnicas de gamificação, né? A presença de gamificação, o efeito esperado é aumentar, e a variável dependente é o engajamento dos estudantes. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que existem as variáveis teóricas e as variáveis operacionais. Então, isso geralmente para as variáveis dependentes, tá? Então, as variáveis teóricas são os construtos amplos que a gente quer estudar. Geralmente é aprendizagem, engajamento, motivação. E as variáveis operacionais são os critérios específicos que a gente vai utilizar para quantificar as variáveis teóricas. Então, por exemplo, a aprendizagem, a gente vai quantificar ela por desempenhos em testes. Então, o desempenho em teste é a nossa variável operacional, enquanto a nossa variável teórica é a aprendizagem, tá? Por um engajamento como variável teórica, a gente pode utilizar diferentes variáveis operacionais, tempos de interação, por exemplo. Para o construto de motivação, a gente pode utilizar escalas, tá? Essa definição de variáveis teóricas e operacionais eu tirei de livros do pesquisador Gilson Volpato, é um pesquisador que ele trabalha bastante com pesquisa explicativa, quantitativa na área de biologia, ele escreve muito sobre metodologia de pesquisa. Eu gosto muito da linguagem clara que ele escreve dos livros dele, eu indico a leitura dos livros dele também. E além dele diferenciar entre variáveis teóricas e operacionais, eu já vi isso também em outros livros mais amplos, tá? Essa classificação. Mas isso aqui também eu vejo bastante, eu vi mais nos livros dele, né? Ele sugere de usar as variáveis teóricas na introdução, discussão e conclusão, né? E as variáveis operacionais a gente vai utilizar em métodos e resultados, tá bom? Então, por exemplo, se eu apresentar uma hipótese lá na introdução, eu vou apresentar eu vou compor essa hipótese com as variáveis teóricas. E se eu quiser retomar ela novamente na minha sessão de métodos, daí na minha sessão de métodos eu vou apresentar essa hipótese utilizando as variáveis operacionais. Tá bom? Aqui eu trago outros exemplos também, né, de variáveis teóricas e operacionais. Então, aprendizagem, variável teórica, notas no pré-teste, pós-teste, variável operacional. Integração com tecnologia é uma variável teórica, e para dar aqui um exemplo mais diferenciado, e estratégias identificadas em entrevistas, né, de utilização dessas tecnologias é a nossa variável operacional, é como eu vou quantificar o quanto esse usuário, por exemplo, um professor, está integrado com tecnologias, tá bom? E aqui, pessoal, é para dizer para vocês que, às vezes, a gente tem que dividir a gente vai ter uma hipótese geral e várias hipóteses específicas, tá? Ou às vezes a gente vai ter várias hipóteses só. Então, por exemplo, no mesmo estudo, eu posso querer verificar se a gamificação aumenta o engajamento dos estudantes, se a gamificação melhora a aprendizagem dos estudantes. Ok? Só que daí eu tenho que cuidar para que eu tenha mais de uma intervenção, ou que a única intervenção que eu faça, ela inclua os instrumentos para verificar essas duas hipóteses. Então, eu tenho que ter instrumentos, né, que vão permitir medir tanto o engajamento quanto a aprendizagem dos estudantes na mesma intervenção, no mesmo experimento que eu vou fazer. Eu tenho que fazer mais de um, ou no mesmo eu vou aplicar testes de aprendizagem para mim saber se o estudante aprendeu mais,
e vou, ao mesmo tempo, medir o engajamento através de variáveis de interação do ambiente, tá? Então, sim, dependendo da nossa pesquisa, pode ter mais de uma hipótese, isso também tem que estar lá na nossa, nas nossas questões de pesquisa e tudo mais, tá? Gente, vamos ver um exemplo completo agora, pensando em tudo isso que a gente falou, tá? Até chegar na hipótese final. Então, vamos pensar na dissertação de mestrado do Thiago Kautzmann, que ela já ocorreu há um tempo atrás. Ele estava interessado em verificar metacognição através, né, o treinamento de habilidades metacognitivas com agentes pedagógicos animados. Então, a teoria básica que ele utilizou é que teorias sobre treinamento metacognitivo, sobre habilidades metacognitivas, sobre habilidade metacognitiva do treinamento de conhecimento, tá? Então, ele baseou toda a hipótese dele nessas teorias. A variável independente dele era a presença de um agente pedagógico, vamos chamar ele aqui de metacognitivo, né? Com esse objetivo de treinar o monitoramento do conhecimento. Então, ele tinha 2 níveis, a presença do agente e a ausência do agente. Então, a presença de agente estava... ele fez um experimento em que ele dividiu os estudantes em 2 grupos, aleatoriamente. Um grupo de estudantes utilizaram o sistema tutor inteligente com o agente metacognitivo, e outro grupo utilizou sem um agente metacognitivo. Na verdade, utilizou um agente que não fazia treinamento dessa habilidade no monitoramento cognitivo, né? Mas ele deixou o agente ali presente. Um agente sem essa função ali presente, tá? E a variável dependente é a habilidade de monitoramento do conhecimento. Então, ele queria saber se o treinamento dado por esse agente que ele desenvolveu, se isso realmente melhorava a habilidade de monitoramento do conhecimento. Então, a habilidade de monitoramento do conhecimento era a variável teórica, tá, gente? É o construto. E a variável operacional é o índice QMA, né? QMA, que é KMA, vamos chamar assim. Vamos aportuguesar. KMA, que é Knowledge Monitoring Assessment, né? Que é uma escala criada para medir o monitoramento de conhecimento dos estudantes, essa habilidade, ok? A hipótese dele era que um agente pedagógico metacognitivo que fornece instrução explícita e individualizada sobre habilidade de monitoramento do conhecimento em um STI melhora a precisão do aluno nessa habilidade, tá bom? Então, aqui a gente fez, né, com esse exemplo, uma recapitulação. Nós temos todas as variáveis, os efeitos, os níveis, até chegar na hipótese, tá? Então, um checklistzinho aqui para vocês. Então, só lembrando que a pesquisa, para ter hipótese, a pesquisa tem que ser explicativa. Quando vocês formularem a hipótese de vocês, pensem quem são as minhas variáveis dependentes, geralmente é uma só. Quem são ou quem é a minha variável dependente, qual é o efeito que eu espero. A minha hipótese é verificável, então, empiricamente, né, eu posso realizar um experimento para provar, para mostrar ela ou não. Existe base teórica para predição, eu inventei isso do nada, assim, né? Não é um processo, pode ser um processo criativo, tá? Tenho que planejar cuidadosamente um experimento depois, na próxima etapa, e eu tenho que verificar se eu tenho todos os recursos, né? Então, por exemplo, se eu quero medir uma determinada habilidade, eu tenho que saber se existe uma escala para português do Brasil para medir aquela habilidade, tá? Então, se eu tenho todos os recursos, todos os instrumentos, tá bom?
E lembrando que essa hipótese vai guiar todo o experimento. Depois eu vou pensar cuidadosamente no meu experimento, né, de acordo com essa minha hipótese. Então, quem vão ser minhas variáveis independentes, quem vão ser as minhas variáveis dependentes. Eu tenho que fundamentar a minha hipótese em teorias, não pode vir só da minha cabeça. E os resultados, isso é bem importante, né, gente? Depois, quando eu realizar meu experimento, vamos voltar nesse assunto, né? Os resultados podem refutar o que eu esperava. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem, desde que a pesquisa de vocês foi bem planejada e a hipótese de vocês foi bem fundamentada em outros estudos e teorias existentes, tá? Se vocês não conseguirem provar porque vocês pensaram um pouco na hipótese, isso é um problema, não. Mas se a hipótese é bem pensada, bem plausível, e vocês conseguiram e não conseguiram mostrar, né, ou, na verdade, os resultados refutam a hipótese, essa é a maneira mais correta de dizer, então, ok, né, que bacana, que legal, parecia que esse era um caminho promissor, mas a verdade não era. Isso é interessante como resultado, vocês estão mostrando para a comunidade que esse é um caminho que não vale a pena seguir, né? Ou que, de repente, precisa de mais estudos mais específicos, não funciona com esse público específico, mas pode funcionar com outros perfis de estudantes, tá? E é isso! Então, a gente acabou, né, até o item 4, a gente viu como definir o tema de pesquisa, o problema de pesquisa, formular questões de pesquisa, elaborar hipóteses de pesquisa. E daí, se tudo der certo, né, se estivermos por aqui ainda, a gente vai ver objetivos e embasamento teórico na próxima reunião, na semana que vem. Ok, gente, perguntas, discussões, questões que vocês queiram colocar. Eu vou já parar a reunião aqui, a gravação, né? A reunião não, só a gravação.